Irmãos, os irmãos estão com calor aí? E os irmãos são de fé, viu, irmãos? Poderia estar lá em casa, lá no sofá, lá no vento, mas vieram aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, é um prazer estar mais este ano com os irmãos, iniciando, começando o ano aí, vencendo, que os irmãos já são vencedores. A partir do momento que os irmãos decidiram, Senhor, eu vou participar desse propósito, eu vou, os 12 primeiros dias do ano, eu vou dedicar ao Senhor. A partir do momento que você colocou isso no coração, você exerceu fé, e a fé é a vitória que vence o mundo, amém? Eu tenho certeza que o calor hoje veio contra você, para você não vir, mas quando você decidiu lá atrás, não, eu vou participar desse propósito, a fé gerou vitória no seu coração, amém? Então pode ter certeza que o Senhor já tem te abençoado, tá bom? Curve sua cabeça, vamos fazer oração. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Bendizemos o Senhor porque Tu és graça, Tu és misericórdia, Senhor. Tu és a nossa salvação, Senhor. Hoje é um dia maravilhoso, Senhor, pois o Senhor se manifestou sobre nós nesse dia. Estamos aqui, Senhor, reunidos no nome de Jesus. Isso é privilégio, meu Deus. É privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, pois Tu és o alvo da nossa adoração aqui nessa noite. Tu és o alvo, Senhor, da nossa vinda aqui. Viemos aqui, Deus, por Ti. Não estamos aqui, Senhor, por outro motivo a não ser pelo Senhor. Esses dias, Pai, dessa campanha, Senhor, é a manifestação da fé de cada irmão, de cada irmã, que nessa noite, Pai, se faz presente aqui. Senhor Jesus, que o Senhor continue sendo glorificado no restante dos dias desse ano, na vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, que decidiu participar, Senhor, dessa campanha, Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado mais e mais na vida de cada um deles. Lembramos também, meu Deus, da vida do pastor Silmar, da sua casa. Continue, Senhor, com ele, que quando ele abrir a Tua palavra, Senhor, o Senhor revele os Teus segredos a ele. Que o Senhor continue usando ele, Pai, no decorrer desse ano, aqui em prol dessa congregação, em nome de Jesus. Somos gratos por estarmos aqui, somos privilegiados de termos a oportunidade de ouvir o Senhor falar. Fala conosco, Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. No final eu vou apresentar então a minha família, a esposa, meus filhos estão aí, no final eu vou apresentar os irmãos. Abra a tua Bíblia, por favor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sempre que eu venho aqui, eu procuro trazer uma mensagem, uma pregação voltada para a fé, para nós orarmos por cura, para nós orarmos por libertação. Mas, amados irmãos, pedindo a Deus a palavra para estar aqui com os irmãos, nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês conhecem de cor e salteado, conhecem muito bem. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, algo que não é novo para os irmãos. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar assim: como viver a nova vida que recebemos do Senhor. Como viver a nova vida. Como viver essa nova vida? Não é nada novo, os irmãos sabem, já estão na caminhada aí. Eu vejo aqui irmãos aí que já estão na caminhada muito mais tempo que eu. Eu estou na caminhada cristã desde 99 e sempre eu procuro vir aqui para trazer uma mensagem sobre cura e libertação, onde que Deus tem me usado nessa área.
Mas, irmãos, pedindo uma mensagem para trazer aos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso, como viver a nova vida. Talvez eu estou com 99 para 2014, 15 anos, vai fazer 15 anos que eu estou na caminhada aí, e os irmãos que estão há mais tempo, sabem por experiência própria, como é a caminhada cristã, como que ela é vivida no nosso dia a dia. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, e já sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está nos permitindo ouvir essa palavra, amém? Muito bem, diz aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na minha tradução diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ler de novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Quando a gente começa a caminhada cristã, é uma maravilha, é maravilhoso, porque nós experimentamos essa nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo é novo. E à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos dando continuidade nos dias, nos meses, nos anos, aquilo que antes era novo, aquilo que antes era maravilhoso, aquilo que antes era gostoso, agora já não é tão mais, já não causa em nós aquele frisson, aquela emoção, aquele gozo, aquela alegria mais. Aquilo que antes para nós era tão simples, tão fácil, vencer uma canseira e orar, vencer um calor e dobrar o joelho em casa e falar com Deus, passado algum tempo já não é mais fácil. Talvez nós, no início da caminhada cristã, nós exercíamos um trabalho que desgastava a gente bastante, mas a gente chegava em casa e conseguia dobrar o joelho, orar, falar com Deus, adorar o Senhor. Mas passados os dias, passados os meses, passados os anos, nós não deixamos de fazer, continuamos fazendo, mas já não é tão simples mais, já não é mais da mesma forma, da mesma maneira. E nós vamos ver aqui pela Bíblia, um irmão nosso, uma pessoa de exemplo, que realmente ele tentou, por algum tempo, viver para Deus, viver essa nova vida para o Senhor, viver em adoração, viver segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Mas chegou um momento da sua caminhada que ele teve que entregar os pontos, porque ele viu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então, como viver a nova vida? Como viver essa vida cristã? Abra aí então em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Muito bem. Eu vou ler aqui um versículo e aí então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vou ler dois versículos. Capítulo 7, versículo 19 e 20. Amém? Romanos capítulo 7, 19 e 20. Diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quem já ouviu esses dois versículos? Eu acredito que toda a igreja, ou só se você está começando agora a caminhada cristã, você está ouvindo isso agora. Mas eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já ouviu esse texto. O apóstolo Paulo, ele falando sobre isso, que ele não conseguia fazer o bem
que o interior dele queria fazer. Mas o mal que ele detestava, que ele não queria fazer, é esse que ele praticava. Será que essa palavra não é real para nós? Será que nós não enfrentamos isso? Sim, enfrentamos. Só que nós não imaginávamos que isso iria acontecer conosco. Por quê? Porque quando nós experimentamos a nova vida, quando nós experimentamos o agir de Deus em nós, quando nós tivemos aquele contato com o Senhor, foi transmitido para nós a vida de Deus, a vida do Senhor foi transmitida para nós. Então nós achávamos que agora não haveria mais problema conosco, nós não teríamos mais problema com as nossas batalhas individuais, nossas batalhas particulares. No início era tão fácil, no início era tão simples nós dizermos não para a canseira. Era tão simples dizer não para a inclinação da nossa carne. A nossa carne, ela tem muitas inclinações, muitas. E a Epístola de Gálatas fala de algumas delas, nós não vamos entrar nelas. Mas a nossa carne, ela tem várias inclinações. No início da nossa caminhada cristã, quando nós experimentamos o Espírito de Deus envolvendo o nosso espírito, nós começamos a constatar em nós mesmos a nova vida que Deus deu para nós, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. A partir de Cristo nós passamos então a ser espírito vivificante. Então era maravilhoso para nós vir à igreja, era maravilhoso quando nós abrimos a Bíblia, Deus falava conosco. Era só abrir a Bíblia, a unção, a presença de Deus nos envolvia, era tudo maravilhoso. Mas os anos se passam, o tempo se passa. Então nós começamos a ver que realmente há em nós uma nova vida. Tem uma nova vida em nós. Existe a parte de Deus em nós. E a Bíblia até diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, individualmente templo do Espírito Santo. Mas no ajuntamento dos salvos, nós somos o corpo de Cristo, particularmente corpo do Senhor. Realmente somos isso. Mas na nossa caminhada cristã, com os anos se passando, com os dias se passando, quando quem é casado vai entender, o marido se converteu, ele houve encontro com Cristo, maravilhoso. Aí a esposa que tanto orou, que tanto clamou pelo marido, o marido teve um encontro com o Senhor, olha que bênção. O marido agora é nova criatura, ele está em contato com Deus agora, e ele está experimentando as maravilhas de Deus. Antes ele achava que a esposa dele era uma má esposa, agora é uma bênção a esposa dele, que ele agora é cristão. Mas o tempo vai se passando, ele se converteu, ele é crente agora, e agora a esposa dele pisa no calo dele, ou fala uma palavra que o fere, fala uma palavra que o magoa. Antes ele conseguia perdoá-la, antes ele relevava aquela situação, mas ele está com já alguns 5 anos na caminhada cristã, a esposa falou algo com ele, o feriu, o magoou, o chateou, e ele agora não consegue mais fazer de conta que não aconteceu nada, ele não consegue ficar em tudo na harmonia com a esposa, ele fica bravo, ela fala de um jeito, ele retruca, e aí há o choque, e ele então não entende, ele vem para a igreja, aí ele vem para o culto, dia 3 de janeiro de 2014, ele vem para a igreja, aí ele chega aqui, e aí ele fala, meu Deus, como que eu errei, como que eu falhei? Nós não podemos nunca esquecer que nós somos nova criatura, sim, mas revestidas da mesma carne, revestidas com o mesmo corpo, trazendo em nós as mesmas lembranças do passado, trazendo em nós todas as situações que a vida ofereceu para nós.
E como a gente consegue viver isso? O apóstolo Paulo, ele falou assim: eu quero servir Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer aquilo que o meu interior quer que seja feito, mas eu não consigo fazer. Ele diz assim no versículo seguinte, versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Espera aí, ele está dizendo agora assim, então, que quando ele não consegue ter paciência, quando ele acaba explodindo, ele está dizendo então que já não é ele que faz isso. Ele está dizendo que o que está acontecendo agora é o pecado que habita nele. Mas o Paulo, ele não é a nova criatura, ele não teve um contato com o céu, ele não teve um contato com Deus, o Espírito de Deus não está nele. Como que ele está dizendo que o pecado habita nele? Como que o pecado está nele? A pergunta é, o ponto de interrogação é: o pecado está ou não está na vida do crente? Existe pecado no ser humano? O ser humano tem pecado nele? Ou Jesus levou todos os pecados do crente? O crente não tem mais pecado, levou sobre si todos os pecados. Tem ou não tem? O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: eu quero fazer o bem, eu quero fazer aquilo que Deus, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus está falando comigo, o que está escrito aqui, é de Deus, é a palavra, eu sei que é verdade, o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que é verdade o que está escrito, e o Espírito Santo de Deus fala: é tudo verdade, e é para você viver isso, é para você pôr em prática isso. Só que no seu viver diário, quando ele acorda de manhã, ele dobra o joelho, ele lê a Bíblia, ele fala: Senhor, seja comigo nesse dia. Ele chega lá, o patrão pisa no calo dele, ele já fica magoado, chateado, às vezes retruca, às vezes age mal lá no emprego. Ele chega em casa: meu Deus, a pergunta é: tem ou não tem pecado? Existe ou não existe pecado? É simples dizer isso, é simples nós respondermos isso. Você é salvo, você tem Cristo, você tem nova criatura, você é uma nova criatura, você teve um encontro com o Senhor, o Espírito de Deus está sobre você. E a pergunta é: você tem vivido aquilo que você tem lido na Bíblia? Aquilo que Deus tem falado com você, você tem vivido? Você tem praticado? Você tem exercido? Você tem executado? Se não, tem alguma coisa errada em você aí. Eu confesso para os amados irmãos que para mim foi difícil entender tudo isso. Foi complicadíssimo. Para mim foi... Por quê? Eu vou explicar para o irmão. Porque no início da minha conversão, eu tive um contato com Deus, foi tudo maravilhoso, e eu aprendi assim: Jesus veio aqui nesse mundo como homem, ele sofreu, ele padeceu, ele carregou sobre si os seus pecados, e agora não tem nada contra você mais, não tem problema, não, você é mais que, bom, você é um vencedor, não, você consegue tudo agora. Eu fui ensinado assim, eu achei que a vida cristã era assim, que está repreendido e vai daqui, o sangue de Jesus tem poder e está amarrado, e daqui, de lá, e vai. Eu fui ensinado assim. Então agora não, não tem pecado, não tem nada que me segura, tudo posso, agora vai. Só que eu fui vendo que não era assim não. E aí então, irmãos, meditando sobre essa palavra, eu vi que o apóstolo Paulo também chegou a uma conclusão. Ele chegou a uma conclusão. E eu então fui cada dia mais me esforçando, tentando, me empenhando para viver a vida de crente, para viver a vida cristã. Quando alguém ultrajava, eu não queria ultrajar. Quando alguém me feria, eu não queria agir do mesmo jeito. Quando alguém me magoava, eu não queria magoar. Não, eu amo essa pessoa, não.
Ah, não, você está de cabeça quente e tal. E aí os anos vai passando, o tempo vai passando. Aí eu comecei a ver, eu comecei a entender que mesmo eu me esforçando, orando, clamando, buscando, pedindo e falando com Deus, quando a pessoa pisava em mim, pisava no meu calo, eu não tratava a pessoa mal, mas aquilo me chateava, aquilo me incomodava, mas tinha sequelas de pecado ainda em mim. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me empenhasse, por mais que eu não queria ser mau, perverso, aquilo estava em mim. Aí eu cheguei a um dilema, mas peraí, Cristo levou ou não levou? Eu tenho pecado ou eu não tenho pecado? Eu sou ou não sou uma nova criatura? Eu sou de Deus ou eu não sou de Deus? Você quer ver a primeira vez que eu fui expulsar demônio? Primeira vez que fui expulsar demônio foi assim. Eu vim na igreja neopentecostal, que expulsava demônio em reunião que era para encher do Espírito Santo, a demoniado pulava tudo. Então veja bem, a primeira vez que fui expulsar demônio foi assim, tinha uma senhora ali no banco sentada, eu olhava para o pastor falava, tipo assim, que ali tinha. Aí eu falei, então é para mim ir lá, tipo, eu era o obreiro da igreja, é para mim ir lá, eu ia lá, e orava e tal. E orava, e a mulher lá também orando. Eu olhava para o pastor, tipo assim, tem demônio aí, tá? Eu falei, vixe, e agora? Eu ali orando, né? Não, Deus está comigo, sai demônio, e vai. E o demônio não saía, o pastor, tem. Eu falei, eu comecei a apertar a irmã, eu comecei a judiar da irmã ali, coitada da irmã, misericórdia. A irmã foi e caiu de joelho, coitada, eu gritava, joelho, tá? Bom, no final das contas, coitadinha da mãe. Aí o pastor tem que descer do altar, irmã, perdão, irmã, levanta, menina nova e tal. Eu que passei ruim na história ainda. Ou seja, não tinha demônio, passei um mico, passei vergonha, e pela misericórdia de Deus, a irmã não saiu da igreja, pela misericórdia de Deus. Aí, no outro dia, quando nem pensava em expulsar demônio nem nada, eu estou andando no meio da igreja, o pastor começa a orar, eu estou andando no meio da igreja. Ele fala para os obreiros começar a orar na igreja. Aí eu levanto a mão, a hora que eu levanto a mão assim, a hora que eu levanto a mão já manifesta um demônio. A gente não é movido, irmãos, por sentimento, a gente não é movido por coisas que particularmente acontecem. Mas Deus quis me dar uma lição. Quando eu levantei a mão, conforme o pastor pediu para orar, é como que saísse raio do meu corpo. Eu senti como saísse ondas de raio. Eu sei que manifestou o demônio, mas foi um rebuliço. E não precisou pôr mão, não precisou pôr nada. Só precisou sair em nome de Jesus e tudo resolveu. Daquele dia para cá eu comecei a ficar pensativo. Eu queria aquele dia expulsar demônio, eu forcei a situação. E o dia que eu não estava nem pensando, Deus foi e fez. A caminhada cristã foi chegando. Eu queria vencer as minhas fraquezas, minhas dificuldades por meio de oração e de jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Até que certa vez tive que ir até para o hospital. Tanto ficar querendo orar e jejuar, o corpo passa mal. Eu também fiquei intrigado com isso. Na igreja que eu era, eu via lá o pastor, tem que ser igual o pastor fulano de tal, e eu sabia como que era a vida do pastor fulano de tal, e eu falei, meu Deus do céu, mas eu não posso ser igual aquele ali. E eu lá, naquela luta na igreja, aquela batalha na igreja, eu falei, Senhor, o que está de errado? O que está acontecendo de errado? Irmão, eu aprendi que viver a vida cristã, ela não é baseada em nós. Infelizmente, nós somos as mesmas pessoas que éramos. Se nós não vigiarmos, a velha criatura, ela se manifesta. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, tudo aquilo que éramos no passado, ele ressurge. E ressurge numa fração de segundos.
O apóstolo Paulo, ele falou assim: eu quero fazer o bem, mas não dá para fazer. Eu quero fazer o que é do agrado de Deus, mas eu não consigo fazer. Até que um dia eu falei para Deus: eu quero agradar ao Senhor. Eu quero viver uma vida cristã de verdade, não é de mentira não. Eu não quero chegar lá na igreja, meu Deus, e chegar lá todo mundo achar que eu sou benção e o Senhor me conhecer no íntimo. Deus, eu quero viver a vida cristã. Eu quero viver a nova vida, Senhor. Então, irmãos, eu cheguei a esse versículo aqui, ó. Capítulo 7, versículo 24. Quando a gente lê a Bíblia, se não tiver o agir do Espírito de Deus, se não tiver o contato de Deus, a gente vai adquirir bastante conhecimento, mas nós somos seres espirituais, e as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Por mais que eu orei, eu pedi para mim estar aqui, se o Espírito de Deus não trazer a revelação ao seu coração, a você, vai ser mais um culto que você vai participar, é mais alguns versículos que você já ouviu outros pastores pregar, que você já leu, e não vai mudar nada na tua vida. Mas se o Espírito de Deus quiser, e Ele usar essas palavras aqui, ela pode tornar em você uma fonte que jorre, que faz você viver uma nova vida diferente. Eu aprendi na prática esse versículo aqui, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não aprendi isso, irmão, lendo a Bíblia, não foi lendo, ouvindo e lendo livro, mas foi querendo, lutando, se empenhando, se esforçando para viver uma vida de crente. Irmãos, nós, pense bem, olha só como que é a batalha da pessoa que quer viver para Deus. A pessoa que quer viver para Deus, ela é a mesma pessoa, ele é ser humano, igual ele era antes de virar crente. Ele é a mesmo ser humano. Essa pessoa está inserida num mundo totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Tudo que existe nesse mundo, ele é preparado para induzir a nossa carne a errar. A nossa carne, ela inclina, é automático, é o curso dela. O curso da nossa carne ela ter satisfação, ela ter a vontade dela, o prazer dela realizado. A carne, ela foi corrompida a partir do momento que o Adão lá atrás, ele decidiu, ele optou. A Eva foi tentada, mas o Adão pecou. A partir daquele momento, o homem diz assim: eu não quero saber mais, Deus não tem o controle mais, quem tem o controle é eu. A Eva foi tentada, mas o Adão decidiu pecar. Quando ele toma aquela decisão, ele falou: o curso agora, eu quero satisfazer, eu quero a minha vontade. Então tudo que existe no mundo é para satisfazer a vontade do velho homem, do Adão lá atrás, do velho Adão. Tudo que existe. Então tem essa batalha. Nós somos a mesma pessoa, revestida da mesma carne. O mundo está aí. A nossa carne quer fazer tudo que o mundo oferece. Ela tem as suas vontades próprias, que a gente não tem domínio. Quando você menos espera, ela manifesta a vontade da carne. É ira, é ódio, é raiva, é sensualidade, é mentira, é engano, é trapaça, querer ser rico, e um monte de coisa que a carne quer. E se não bastasse tudo isso, tem o Satanás e seus demônios, com a permissão divina, atuando nesse mundo aí. Então, viver a nova vida cristã não é fácil. Não é fácil.
E é importante, e eu aconselho como pastor e amigo dos irmãos, se esforçar bastante. E os amados irmãos que já estão mais tempo aqui, também eu acredito que daria esse mesmo conselho para vocês: se esforce. A salvação é pela graça. Não estou falando de salvação, estou falando de vida em santidade, viver para Deus. E não tem como viver para Deus, buscar uma vida santa, sem empenho, sem se empenhar, sem dedicação, sem esforço. Então se esforce, se empenhe, lute, busque isso. Busque, empenhe-se, batalhe, esforce-se, acorda de madrugada, vai orar, vai jejuar, acorda. Você entra no trabalho que hora? 7 horas, acorda 5h30, vai orar, dobra o joelho, não toma água, vai, fica de jejum até você ir trabalhar. Consagre de joelho, dobrado, ore, empenhe, busque. Se tem algo que está te tentando, se tem algo que está te batendo, esforce, lute, batalhe para você vencer. E a hora que você se esforçar, a hora que você batalhar, a hora que você empenhar mesmo, você vai ver que você vai ter muitas vitórias. Você vai ver que você vai ter muitas vitórias mesmo. Só que você vai ver também que haverá muitas coisas que você precisa vencer, que Deus já falou que você tem que vencer e você não vence. Por que que existe isso? Por que que desde quando você está com 50 anos de conversão? Por que que desde quando você se converteu, tem aquela situação que você vence ela durante 2, 3, 4 meses, e depois parece que ela ressurge? Você não está se empenhando? Você não está se esforçando? Por que que você vence aquela situação de pecado, de fraqueza da carne, vence por 1 mês, 2 meses e 3 vezes, no 3º mês ela ressurge? Como que pode? Então, irmãos, precisa desse empenho, porque se o crente não chegar a essa conclusão aqui, miserável homem que sou, ele não chegará onde que Deus quer que ele chegue, porque nós somos novas criaturas a partir de Cristo. E se você olhar aqui os versículos, aqui, analisando com cuidado cada um, você vai ver o apóstolo, ele se empenhando, ele se esforçando para viver para Deus. Ele está batalhando para viver para Deus. E ele chega a essa conclusão: miserável que sou. E ele diz assim: quem livrará, olha o que está na sua Bíblia, quem livrará do corpo dessa morte? Quem pode tirar o meu corpo dessa situação? Quem? E ele dá a resposta. Versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, que lei que ele serve? O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ler, talvez o irmão esqueceu desse versículo. O versículo 25 fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com a minha razão, quando eu leio a Bíblia, Deus fala para mim que isso é certo, a minha consciência já foi convencida por Deus que isso é correto, aquilo que eu fiz lá atrás é errado, está convencido já, é nítido, é real, eu não devo executar aquilo. Ele diz: eu dou graças por Jesus, porque com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, irmão, se você não se esforçar, não batalhar, não se empenhar, não precisa chegar ao ponto que eu cheguei, de chegar aí para o hospital porque está jejuando bastante, querendo vencer a situação. Não precisa chegar a esse ponto, mas tem que se esforçar para quê? Para você entender, para você compreender que há em você uma força que opõe-se totalmente contra Deus. Você quer Deus, você quer servir Deus, você quer participar dos 12 dias de campanha aqui na igreja, você quer, você empenhou, e glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Vai chegar o dia, que talvez hoje foi o dia que você chegou em casa cansado, como eu cheguei, com esse calor,
cansado, querendo ficar em casa, mas você veio, amém, glória. Mas talvez lá no 12º dia vai estar mais calor ainda, e você não vai vir, e aí quebrou, acabou, agora não adiantou nada, Deus virou as costas para mim. Não, é só para você entender e compreender que existe uma lei em você, existe algo que foge da sua força, da sua capacidade de vencer. Existe uma lei chamada lei do pecado que habita em você, está aí em você, não tem como fugir de você. Porque vou falar de homem, porque é que o crente está passando a mulher bonita aqui? Por que o crente, o crente quer viver em santidade, eu quero viver em santidade, quero viver uma vida, está passando uma mulher bonita, uma mulher linda ali. O que as pessoas que não é de Deus faz, que não é crente? Eles olham a mulher bonita. E o que o crente faz? O crente o quê? Desvia o olhar. Não é assim que o crente faz? Sim ou não? O crente não olha, ele não vai olhar. Por quê? Porque ele está buscando uma vida santa para Deus, uma vida em comunhão interrupta com Deus. Ele não olha. E ele passa, a mulher está passando lá e ele está aqui, não olhando, ele não olha para a mulher, ele não. Só que, o que Jesus falou? Se um homem deitar com a mulher e adulterou, é assim que Jesus falou? Sim ou não? Não. Jesus falou que se ele tão somente o quê? Intencionar. Se ele intencionar na ótica divina, ele já o quê? Adulterou. Então, mas o crente está buscando a santidade, ele não vai querer isso. Não. Ele desvia o olhar. Mas se dentro dele surgiu a vontade de olhar, se surgiu, ele não pensou em adulterar, trair a mulher, não fazer nada, mas se surgiu a vontade de olhar, o que é isso? Isso chama-se pecado, e esse pecado tem um poder. Então esse crente tem que o quê? Se esforçar mais ainda, ele tem que batalhar, se esforçar, precisa chegar a esse ponto aqui. Miserável homem que sou, quem que pode me livrar? Tem que chegar, o crente, isso é para mulher, não sei qual é a sua tentação, porque a carne humana não é diferente de homem e de mulher, talvez as armadilhas que ela inclina a ser diferente, mas tanto o homem quanto a mulher, ele é carne, e essa carne, ela é dominada por uma lei, a lei do pecado, tanto homem quanto mulher. Tem mulher que não consegue segurar a língua, é a mãe dela, mas ela não consegue deixar de falar da mãe. Isso é um exemplo, meu irmão. A questão não é nada disso, a questão eu estou querendo que você entenda que existe um poder de pecado atuando. Irmãos, é preciso você se convencer disso. Precisa se convencer disso, irmão. Porque se eu e você não se convencer disso, nós não vamos experimentar coisas maiores de Deus na nossa vida. Eu preciso chegar a esse ponto. Senhor, miserável homem que sou, meu Deus, como que pode? Deus, você tem que, toda vez que você pegar a Bíblia, você tem que falar assim: o que eu estou fazendo com a Bíblia na mão? Toda vez que você for dobrar o joelho, você tem que pensar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, dobrei no joelho? Toda vez que você vir na igreja, você tem que chegar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Irmãos, por que tem que ter esse pensamento? Porque nós estamos aqui, amados irmãos, nós estamos aqui por Cristo, por Cristo. Nós não temos qualificações para estar aqui. Por mais que você ore, por mais que você se consagre, por mais que você já leu a Bíblia de joelhos 50 vezes, por mais que você fez isso,
você e eu, nós precisamos entender que Cristo tem que surgir, Cristo tem que ser manifesto. Mas como Cristo será manifesto se você está querendo viver? Como? Não dá, não dá. É impossível Cristo surgir enquanto eu e você está querendo fazer Ele surgir em nós. Não é obra do homem, não é obra do esforço humano, não é obra da carne, é só pelo Espírito que Cristo flui, que Cristo surge, que Cristo aparece. É só pelo Espírito, é só pelo Espírito. Por isso, se você olhar os versículos seguintes, a partir do capítulo 8 em diante, você vai ver que muda tudo que o Paulo fala, muda tudo. Agora não tem nada a ver com ele mais. Ele fala agora que existe uma lei, que algo que é maior do que ele, é algo sobrenatural. Tem gente que é crente, que vem na igreja, que diz que carrega a Bíblia e não crê no sobrenatural, não crê no espiritual. Se você não crê no sobrenatural, no espiritual, se Jesus voltar, você não vai. Porque para você ir, você tem que voar. Você que não acredita que pessoa voa, se Jesus voltar agora, você vai, se você é crente, você vai voar. Você vai voar, porque é isso que a Bíblia diz. Então tem gente que não crê no sobrenatural, não crê no espiritual. Como não crê no espiritual? Como não crê no que é sobrenatural? Se Deus é sobrenatural, se o Espírito Santo é sobrenatural, precisa crer no sobrenatural, precisa acreditar no sobrenatural. Ninguém conhece Deus pela razão. Ninguém conhece Deus pela razão. Conhece Deus, conhece o Senhor no íntimo. No íntimo. Aquele que ama o Senhor no seu íntimo, aquele que quer o Senhor no seu íntimo. E isso homem nenhum consegue ver, só Deus consegue ver. Só o Senhor consegue ver. Por isso, dentro de uma igreja, se Jesus voltar, nem todos subirão, mas aqueles que o Senhor sabe que é dele. Nós precisamos crer no agir de Deus, no fluir de Deus. Eu vou ler um versículo aqui com os irmãos. E eu confesso a vocês, irmãos, Deus falou comigo. Eu já li o livro de Romanos, eu não sei quantas vezes. Abre lá, Romanos capítulo 6. Eu confesso aos irmãos que Deus falou comigo por esse versículo aqui. E foi o ano passado, o ano 2013. No ano de 2013, Romanos capítulo 6. Amém? Versículo de número, vamos ler a partir do 5, capítulo 6, versículo 5. Eu devo ter na minha casa, fora o que está emprestado, livro sobre cruz, livro que fala sobre a cruz, livro que fala sobre o capítulo 6 de Romanos, livro de homens conceituados, pessoas aí que você já ouviu aí, vários, eu creio que no mínimo uns 15 livros que fala sobre cruz, de autores bons. E eu já li vários livros, já li muito essa parte aqui de Romanos. E lá você vê falando muita coisa. Aí diz assim, capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Vou ler de novo. Se fomos plantados juntamente com Ele, esse Ele todo mundo sabe, é Jesus, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quantas vezes você e eu não já leu isso? Olha, sabe que você foi crucificado juntamente com Jesus. Jesus levou sobre si os seus pecados. Olha, o poder do pecado não atua mais em você. Você é nova criatura agora. Olha, você é de Deus agora. Irmãos, quantos nós já ouvimos pregações, ensinos sobre isso? Olha, quando Jesus morreu, você morreu juntamente com Ele. Olha, quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou novamente com Ele. Então viva a nova vida pela fé, pela fé, viva, pecou, está vendo, irmão? Mas Deus perdoa. Olha, Jesus, Ele morreu na cruz, todo mundo sabe. Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, todo mundo sabe disso. Quando Jesus morreu, nós morremos juntamente com Ele, verdade. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, verdade. Eu sei, irmãos, que Deus falou comigo, e Ele mudou a minha vida. Nisso daqui, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Olha aqui para mim, que eu vou, se Deus permitir, você pode captar isso. Preste muita atenção. Você e eu é ser humano, você é carne. Você tem que entender que quando você morrer, se você morrer hoje, a sua som. Quando você morrer, a sua carne, essa carne que você tem, ela desce debaixo da terra. Ela morre, ela acaba. A Bíblia diz assim, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa carne que você tem e que eu tenho, essa carne não tem mais o que fazer com ela. Por mais que você jejuar, por mais que você orar, você pode ficar 40 anos dentro de um quarto, só orando e lendo a Bíblia, só orando e lendo a Bíblia, e fazendo uma refeição por semana. A hora que você sair lá de dentro, depois de 40 anos, você sair lá de dentro, as primeiras situações que virá contra a sua carne, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Você pode ter uma criancinha dessa, ou você pode ter 99 anos de idade, não tem diferença. Não existe diferença. Uma criancinha novinha, ela está com o brinquedo, toma o brinquedo dela, ela vai manifestar um sentimento nela, aquilo é pecado. Pode ter 90 anos de idade, fez qualquer coisa contra o senhor de 99 anos, vai ter uma reação. Isso é carne, isso é pecado. Não tem como. Então é preciso você entender o seguinte, que não dá para viver uma vida cristã baseada em nós mesmos. Só é possível viver uma vida em comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Só por Ele, só por Ele, só por Ele, só Ele. E quando Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os seus pecados, todos. Quando Jesus, Ele morreu na cruz, Ele sabia que você iria pecar depois de ser crente, sim ou não? Sim ou não? Ele ia saber que você ia pecar depois de crente. E pecado que, olha, se Deus revelar, olha lá, hein?
só Deus mesmo para suportar tudo e aguentar para Ele tudo ali. Então, meu amado, Deus sabia quem você é, Deus sabia como você viveria a sua vida, Deus sabia de tudo isso. E Ele morreu na cruz por você. Mas como que Ele venceu o pecado? Como que Ele teve vitória no pecado? Por você. Como que isso aconteceu? Que quando Ele morreu na cruz, Ele destruiu, Ele matou, Ele arrasou. Não foi simplesmente o seu pecado ou o meu pecado. Ele acabou com aquilo que ligava você com o pecado, aquilo que fazia elo entre você e o pecado. Para o pecado ser manifesto, tem que ter uma ligação. Ele falou ali atrás que o pecado habita onde? Nele, na carne. Está aí na carne. E você que é crente sincero e verdadeiro, você sabe que está aí. Está aí. Não tem como negar isso, é verdade. O que precisa entender agora é o seguinte: o que Cristo venceu, o que Cristo acabou ali, não foi com esse pecado dessa carne sua aí, não. Esse está aí. O texto diz aqui, a palavra diz aqui, sabendo isso, que o que foi crucificado não foi o seu pecado, não foi a sua carne, mas foi, irmão, irmã, o que foi crucificado foi aquela velha criatura adâmica lá atrás. Aquilo que veio lá de Adão, esse foi crucificado, esse foi eliminado, acabou. Por isso, preste muita atenção na ordem divina, na ordem de Deus das coisas. Puramente, unicamente, Deus ele só consegue me enxergar por Cristo. Não existe eu e você se não for por Cristo. Você e Cristo está ligado, está enxertado, está unido. A sua velha criatura, o velho homem foi crucificado, o velho homem. Por isso que quando a mulher passa lá, agora, como que você consegue viver uma vida diferente? Como? Só consegue se o Espírito de Deus, Ele manifesta em você, Ele atua em você, para que você tenha ciência, que você agora vive diferente. Você tem uma nova vida que não é baseada mais no Adão lá atrás, que essa força de pecado. E quando você crê, quando você na fé, Deus ele revela isso, Ele transmite isso ao teu coração. Você agora não vive uma vida de altos e baixos. Não tem altos e baixos. Sua vida é só Cristo. Cristo, Ele é o parâmetro da sua vida. Não existe vida fora de Cristo. Saiba que o velho homem que foi crucificado, o velho homem, a velha natureza, aquela natureza que era tendenciosa, aquela que... Considere isso. E se você olhar os versículos posteriores, vai falar, considere isso. Considere que aquele homem que surgiu de Adão, aquele lá, esse daí, esse acabou, esse morreu, esse não existe mais. Existe agora um novo homem, uma nova criatura a partir de Jesus. E se é a partir de Cristo, não tem mais nada que te condena. Não tem mais nada que te prende ou te impede. Se Jesus voltar hoje, você subir para o céu. É isso que o apóstolo Paulo quer falar a partir do capítulo 8. Ele quer falar agora de uma nova vida, uma vida agora que não é baseada mais na carne, no ser humano, nos esforços humanos. É uma vida baseada só em Cristo, só está em Cristo essa nova vida. E quem conduz essa nova vida, quem aponta essa nova vida é só o Espírito Santo. Por isso, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Não, é impossível viver a nova vida sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que estar no crente, tem que estar no cristão, tem que estar nele.
E é pelo Espírito que você vive a nova vida. É espiritual. A nova vida, ela é espiritual. Ela não é vivida, nem experimentada por razão, por vontade humana, por querer humano. Ela é experimentada, ela é vivida no Espírito. No Espírito, é pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus, é Ele atuando em você, é Ele agindo em você, que faz você ter vislumbre do que está guardado para você. Por isso que às vezes, vez ou outra, Deus permite você ter vislumbre do céu. E às vezes é aqui na igreja, ou é lá no seu quarto, ou é lá no meio da mata, eu não sei aonde que é. Mas você que já teve um contato com o sobrenatural, você sabe o que é experimentar um pouco de Deus. É essa nova vida que Deus tem para mim e para você. E essa nova vida vive-se pela fé, meu irmão. É pela fé, minha irmã. É pela fé. Então não queira basear sua vida cristã em você e nos seus esforços, mas na fé, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, como se vive a nova vida cristã? Pela fé em Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, preste atenção, que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha a vida de Paulo, você vai ver se ele era bonzinho. Olha a vida de Paulo, vai ver se ele não se explodia, vai ver se ele não era bravo. Olha a vida de Paulo, analise. A vida que agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É espiritual, meu irmão. Não queira viver vida de crente, de cristão na carne, é impossível. Amém? É pela fé. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. E eu vou orar por cura agora, pela fé. Você que crê que Deus cura ainda, tem gente que crê, tem gente que acredita que Deus cura. Deus está aqui, Cristo está aqui. Você que acredita que Deus cura, eu quero orar por você que crê, você que tem fé. E eu digo mais, e não importa qual é a enfermidade, não importa qual é a enfermidade, é pela fé, a cura é pela fé, amém? Você que crê que o Senhor Jesus pode curar você, eu quero orar por você, pela fé, em nome de Jesus. Olha assim para a sua mão e diga: Senhor Jesus, põe na minha mão o teu poder para a cura. Põe a mão, tem a dor, o mal, o problema. Se você tem fé, se você crê, põe a mão, se é uma dor no estômago, no pescoço, onde que seja. Louvado seja o Senhor. Senhor, eu não vim aqui nessa noite falar sobre cura, sobre libertação. Vim aqui, meu Deus, simplesmente falar o que o Senhor pôs ao meu coração. Mas quero fazer oração por cura sim. Deus, porque há muitos problemas de saúde que impedem a pessoa, Senhor Jesus, de trabalhar, impede a pessoa de exercer o ofício dela no trabalho, impede ela, Senhor, de ser uma boa esposa, uma boa mãe, impede ele de ser um bom esposo, um bom pai. Deus, aonde tem uma enfermidade no corpo dessa pessoa, e que o Senhor quer liberar unção e poder para curar, eu te peço, libera esse poder, libera essa unção aqui nessa noite, Senhor. Deus, se a coluna, Senhor, se é no nervo ciático, Deus, aonde que seja, lá no braço, a bursite, a tendinite, Senhor, o que seja o problema alojado, Senhor, lá na coluna, o bico de papagaio, Senhor, a inflamação, Senhor, aonde que seja o problema, Senhor, na garganta, lá no estômago, se é lá, Senhor, na parede do intestino, Senhor, se o problema está lá no rim, no pulmão, se é nas veias do coração, Senhor, se é na audição, aonde seja, Senhor, Tu és poderoso, e eu creio, Pai, que o Senhor está aqui. Eu te peço, cura, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura nesse corpo, que esse corpo fique curado pelo poder que há no nome de Jesus.
E você que crê, diga graças a Deus. Erga a sua mão e diga obrigado, Senhor. Faça o que você não podia fazer. Você não podia erguer, erga a mão. Você não podia dobrar a coluna, dobra. Se o problema tinha que ir no médico, vai no médico e vai pela fé, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, 1000 perdões pelo atraso. Eu atrasei. Pode sentar. Deixa eu passar por mão e vai fazer a finalização. Os irmãos me perdoam pelo atraso? Fique em pé a minha esposa e meus 2 filhos, a minha esposa Adriana, minha filha Rafaela e meu filho Paulo Henrique. Deus abençoe. Irmãos, mais uma vez, perdoa pelo atraso. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Em nome da igreja, eu tenho um presente aqui do pastor. Deus esteja abençoando o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Agora, hoje nós vamos fazer agora a oração, né? Terceiro dia da campanha, simbolizando o mês de março. E hoje é sobre pais e filhos, relacionamento. Eu queria pedir para o Rui vir aqui, estar orando, que a igreja se coloque em pé. E depois dessa oração a gente vai estar finalizando com louvor. Amém? Ele que apertou muito. Som, 2. Amém, glória a Deus. Papai, mamãe e os filhos, convido para que se os pais estiverem aqui, fiquem juntos. Terceiro dia, pai, filhos, marido e esposa, fiquem juntos. Sim, já estão juntos. Aí de repente alguém está fazendo na cozinha. Vamos estar orando. Vamos continuar em clima de oração. Amém. Feche seus olhos. Busque o Senhor. Paizinho do céu. Obrigado, Senhor, por esse momento. Graças te damos, Pai. Graças te damos porque cremos que o Senhor está aqui. O Senhor falou conosco através da tua palavra. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, passeia, Senhor, passeia tocando cada vida nesse momento. Toca cada vida, Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Nós queremos nesse momento, Senhor, colocar diante do Senhor as famílias que aqui estão, Senhor, pais, filhos. Que os pais, Senhor, neste momento, papai e mamãe, esteja colocando as mãos sobre os seus filhos, esteja orando, esteja clamando ao Senhor. Senhor, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor aqui, cada casal, cada família, pedindo que o Senhor esteja tocando, Pai, que o Senhor esteja guardando, protegendo, Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre cada um deles a tua unção, a tua graça, Pai. Nos filhos, Pai. Que o Senhor esteja colocando, Senhor, obediência ao Senhor, obediência ao Pai e à Mãe. Que eles possam trilhar os teus caminhos, Pai. Oh Deus, que o Senhor esteja guardando o papai e a mamãe, Senhor, dando sabedoria a eles para conduzir a família, o lar, Pai. Instrua, Senhor, ele na tua palavra, o casal, a família. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja colocando, Pai, anjos ao redor da família, Pai, do pai, da mãe, do filho, do lar, dos bens, Pai. Oh Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai, porque o Senhor está agindo, Pai. O Senhor está tocando vidas, Pai. O Senhor está tocando, Pai. E nós queremos neste momento, Pai, em nome de Jesus, te render graças, Pai, por esse momento ímpar, Pai, por esta noite, Pai, porque cremos no teu poder. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um aqui na tua casa, Pai, para ser ministrado pelo Senhor. Nós oramos, Pai, louvando e glorificando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Pela cruz.
quebrantado. Olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sombra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, me aproximo, quebrantado
glórias a Ti, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, derramado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por poder louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite abençoada em Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, obrigado por tudo que Tens feito na vida dos queridos aqui, ó Pai. Na minha vida, Senhor, através do Teu amor, ó Pai. Ó, Senhor, leva-nos agora, Senhor, das nossas casas em paz, ó Pai. Dê uma noite abençoada, Senhor, de sono, Senhor. E amanhã, Senhor, nós estamos aqui firmes no propósito novamente, Senhor, nessa campanha, Senhor. Obrigado por tudo que Tens feito na vida de cada um, na vida dessa igreja, Senhor. Guarda o pastor, a família também, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Dá uma ulta no irmão que está do seu lado aí. Declara a paz do Senhor. E não esqueça que tem um lanchinho lá no fundo, tá? Um suco, café e bolacha. Deus abençoe a todos.